Muito bom dia, prezados irmãos e irmãs, em todos os cantos onde temos chegado através deste sinal. Agradecemos imensamente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para, mais uma vez, trazermos a palavra de Deus ao seu coração. Nesta manhã de escola dominical, ainda nesse período de pandemia, sem o nosso momento de escola dominical presencial, queremos chegar ao seu coração através da palavra de Deus, mais uma vez, de uma forma bem resumida. Vamos ler para início da nossa escola dominical o que nos traz a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo e aprovado diante de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Viram aí, irmãos? A fé é importante na vida do ser humano. A fé é importante na nossa vida. A fé é importante para que nós sejamos agradáveis a Deus. Deus quer que nós, como seres criados à sua imagem e semelhança, tenhamos fé. E fé nele, fé na palavra, obediência às coisas que ele prescreveu na sua bendita palavra. Nós vamos rogar a Deus, que Deus fale ao nosso coração, para que no decorrer da nossa mensagem, você possa ser edificado, você possa crescer, você possa entender o que Deus tem para você nesta manhã. Fique conosco, porque nós estaremos agradecendo a Deus pela sua vida e também levando a mensagem de Deus ao seu coração. Pai bondoso, nosso Deus querido, fala aos nossos corações pela palavra bendita que o Senhor deixou para nós aqui na terra. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua santa e bendita palavra e meditar nos Teus princípios para a nossa edificação. Abençoa tantos quantos nos ouvem nesta manhã, tanto presentes quanto aqueles que estão distantes, mas que o Senhor esteja abençoando cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos nesta manhã tão bonita, ensolarada, tendo a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a palavra do Senhor. E eu quero convidar você para estar conosco, meditando na palavra de Deus, conforme nós temos em Gênesis capítulo 18, do versículo 11 até o versículo de número 15. Gênesis capítulo 18, do versículo 11 até o versículo de número 15. As Escrituras Sagradas nos trazem a mensagem, uma mensagem muito importante para a nossa vida nesta manhã, relacionada também com a fé.
com a obediência, com o temor. A palavra do Senhor diz assim, do versículo 11 até o versículo 15, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, Abraão, terei prazer ainda? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Queridos irmãos, aqui a gente nota como que o ser humano tenta se desvencilhar da vontade de Deus e também tenta se esconder de Deus. Parece que estava acontecendo o mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden, no princípio da criação, quando o homem e a mulher, após haverem pecado diante de Deus, tentaram se esconder diante de Deus. Mas como se esconder de Deus? Como mentir a Deus? Como querer enganar a Deus? Deus não é homem. Deus não é simplesmente um homem como nós que pode ser enganado. Deus, é o Criador de todos nós. Por isso, nesta manhã, nós estaremos falando sobre o não de Deus. Deus diz muitas vezes sim. Deus atende às nossas orações. Deus tem sido benigno para conosco em muitos momentos da nossa vida. Deus tem cuidado de nós em muitos momentos da nossa vida, mas também tem momentos da nossa vida que Deus diz não. E quando Deus diz não, Ele tem os seus propósitos para com isso. Quando Deus diz não, Ele sabe por que está dizendo não. Não é simplesmente um homem que está dizendo não a outro homem, mas é Deus dizendo não a alguém que não está de forma correta com Ele. Então, é importante nós vermos isso, nos esquecermos que Deus ainda pode responder a uma espera. Nós não podemos esquecer disso. Deus muitas vezes nas nossas orações, Ele atende imediatamente em alguns casos. Em outros casos Ele não atende imediatamente. Ele deixa a gente aguardando um pouco mais para notar a nossa perseverança. Mas em alguns momentos Ele fala não. E quando Ele fala não, é importante que nós entendamos isso, para que nós possamos crescer junto com Ele, porque as nossas vidas, ou Ele dizendo não, ou Ele dizendo sim, a nossa vida está nas mãos dEle sempre. Nesse texto, encontramos o registro da presença do Senhor. É uma teofania que acontece e entendemos que o próprio Cristo pré-encarnado já aparecia no texto. Se você ler o versículo 1 do capítulo 18, que nós estamos estudando, diz assim, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Talvez numa época parecida como a nossa aqui, que está batendo o recorde de calor em Mato Grosso, né? Com índice de calor e de umidade menor do que o próprio deserto. E Abraão estava descansando à sombra quando apareceram 3 homens. E diz o texto que um desses homens era o Senhor. Os outros homens eram anjos que Deus tinha mandado para falar a Abraão, para visitar Abraão. E era uma visita que Abraão esperava há muitos anos. Mas ele não sabia que ia ser visitado nesse momento. Mas tudo bem. Então, esse é o contexto daquela situação. Abraão era um homem já de 100 anos.
Sara era uma mulher de 90 anos. Eram dois velhinhos que se amavam, eram dois velhinhos que conviviam juntos, eram dois velhinhos que se respeitavam, eram dois velhinhos que esperavam a presença de Deus em algum momento para Deus cumprir promessas. Só que parece que a esse momento da história deles, eles já tinham ficado um pouco cansados. Como muitas vezes a gente fica um pouco cansado quando a gente fica pedindo a Deus e Deus ainda não responde. Muitas vezes a gente pede a Deus por vários anos e Deus não responde a nossa ansiedade. Às vezes Deus, como já disse, às vezes Deus responde imediatamente. E eles estavam nessa situação. Muito bem, e o texto que nós acabamos de ler, ele disse que aqueles homens vieram, foram bem recebidos, foram calorosamente recebidos por Abraão, que estava à porta da sua tenda, que mandou imediatamente fazer almoço, preparou água para lavar os pés. Era costume naquela época no deserto, uma das coisas mais gostosas que podia acontecer depois de uma caminhada no deserto era chegar em algum lugar e alguém lavar os pés, ou colocar água à disposição para lavar os pés. E era isso que Abraão ofereceu àqueles visitantes naquele momento. Pegou água para lavar os pés e falou: não saia daqui, vocês fiquem aqui, porque eu vou preparar alimento para nós. E rapidamente Abraão pediu que separou um novilho de alta qualidade e mandou o seu servo preparar para aqueles visitantes. E a Sara também foi dada a tarefa de preparar o alimento que tinha disponível. Muito bem. E eles se alimentaram, eles descansaram, mas eles tinham uma notícia muito bonita para ser dada. E essa notícia era uma notícia que mudaria a história. Era a notícia que cumpria as profecias de Deus. Era a notícia que fazia uma divisória na história da humanidade. Que realmente era a notícia da chegada de um filho a Abraão aos 100 anos de idade. E eles falaram assim: olha, daqui a um ano nós vamos voltar visitar vocês, porque Sara vai estar nas mãos uma criança, vai ter nas mãos uma criança, o filho da promessa, o filho prometido por Abraão, lá tanto tempo atrás, mas agora mais uma vez anunciado o tempo que ele haveria de chegar. Tudo bem, Abraão ficou certamente surpreso, mas Sara lá dentro da tenda se riu. E ela, no seu coração, diz o texto bíblico, no seu coração ela disse: como poderei eu ser mãe? Como poderei eu ter prazer? Um dos prazeres maiores que as mulheres tinham naquela época era ter um filho homem. E ela rapidamente refletiu internamente isso, dizendo: como é que eu vou poder ter prazer sendo já tão de idade? E o meu senhor, porque naquela época os maridos eram chamados de senhores, e o meu senhor com também avançada idade vai produzir um filho. E intimamente ela riu, mas os anjos de Deus, os homens de Deus, o Deus que estava presente ali, disse: por quê? Disse a Abraão: por que Sara riu? E aí perguntou a Sara, ela falou assim: não, eu não ri. E olha como que eles falaram assim: ele porém disse: não é assim, é certo que riste. É por isso, irmãos, que vem o nosso tema desta manhã: o não de Deus. O não de Deus. Deus não aprova o pessimismo do crente. Versículos 12 e versículos 13 é exatamente quando Sara é pessimista diante da promessa de Deus. É como se nós hoje também fôssemos pessimistas quanto às promessas do Senhor Jesus, da sua volta gloriosa. Ele prometeu que vem.
e Ele virá, custe o que custar, Ele virá do jeito que Ele quiser vir. Não há homem que poderá impedir a volta de Jesus, não há homem que poderá intervir para que Jesus não venha, porque Jesus prometeu que virá, assim como também os anjos do Senhor estavam falando que Sara teria um filho. É uma coisa diferente da naturalidade? Sim, mas para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis, em todas as suas promessas está recheada a Bíblia desses assuntos. Então, Deus não aprova o pessimismo do crente. O pessimismo é a tendência para encarar tudo pelo lado negativo. Quantas pessoas, quantos de nós, muitas vezes, exercitamos o pessimismo na nossa vida? Seja na nossa vida familiar, quando nós achamos que o nosso filho não vai ter mais jeito, quando o marido não tem mais jeito, quando a mulher não tem mais jeito, quando a empresa não tem mais jeito, quando os negócios não tem mais jeito e a gente acha que não tem mais jeito. Mas é importante a gente não ser pessimista quando nós estamos nas mãos do Redentor, nas mãos daquele que nos fez, nas mãos daquele que nos conhece. Pessimismo não combina com a graça, com o poder e com a misericórdia de Deus. Porque quando Deus quer agir, a despeito de todas as dificuldades, Deus age. E isso, a Bíblia também está recheada de informações. Tem gente que é tão pessimista que para ele ou para ela tudo vai dar errado. Tem gente que só pensa que vai dar errado, né? E aí isso não é alguma coisa que se comungue com alguém que está nas mãos do Criador, nas mãos do Salvador. Lembre-se que a palavra de Deus diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37 já diz isso. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? O próprio Gênesis 18:14, no contexto ali da história de Abraão e Sara, o anjo do Senhor fala: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Então nós temos que passar isso para os nossos dias, a despeito de nós mesmos, das nossas próprias condições. Há coisas para o Senhor demasiadamente difícil, seja a enfermidade, seja a situação econômica, seja a falta de emprego, seja a falta de perspectivas, seja qualquer outra coisa que porventura venha a atingir e assolar o nosso coração, a nossa mente. Há coisa demasiadamente difícil para Deus. Quando menos espera, Deus abre uma porta gigantesca por ter fechado alguma janela e a gente vê o horizonte do outro lado. No texto, entretanto, encontramos Sara com uma atitude forte de pessimismo diante da promessa divina. Deus prometeu, e quando Deus promete, não cabe a nós, seres criados por Ele, amados por Ele, protegidos por Ele, questionarmos. Versículo 12: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Ela cogitava de acordo com as normas humanas. Ela não estava errada do ponto de vista humano, mas ela estava se esquecendo que quem estava falando com ela era o dono da história. Vocês notem que a mãe de Jesus, quando recebeu notícia semelhante, em uma circunstância diferente e também em uma circunstância totalmente avessa à realidade, à situação para a qual ela foi comissionada, Maria disse assim: que se cumpra em mim a sua vontade. Quando ela recebeu a notícia que ia ter um filho, sem ter esposo, sem ter coabitado com homem nenhum, sem ter tido relacionamento nenhum,
ela não questionou. Ela falou: se cumpra em mim a sua vontade. Essa é a atitude nossa também, exemplo de Maria. Quando nós estamos nas mãos do Senhor, nós devemos apenas deixar que Deus haja na nossa vida. Não precisamos mais muita coisa do que isso. O grande problema nosso é a nossa incredulidade em muitos momentos. Mas, irmãos, Deus não aprova também em nós a falta de fé na sua palavra. Deus não aprova a nossa falta de fé na sua palavra. Deus quer que nós tenhamos fé no que Ele fala para nós. E quando nós conhecemos um pouco a palavra de Deus, quando nós mantemos comunhão com Ele, nós somos alimentados a ter esta fé na sua palavra, no que Ele diz. A Bíblia é a sua palavra para nós. O Espírito Santo nos esclarece o que a Bíblia fala para o nosso coração. Então, Deus não aprova a falta de fé na sua palavra. Interessante, esses dias eu estava ouvindo uma entrevista, nesse momento que estamos vivendo de pandemia, e quando se questionava a abertura dos templos evangélicos e católicos e cristãos espalhados pelo nosso país, que ainda não estavam com a sua condição de funcionamento normal, e em alguns lugares até fechados totalmente, né? Uma pessoa que estava sendo entrevistada falou assim: a fé é que nos tem ajudado nesta pandemia. Talvez uma das coisas que mais tinha que estar aberta era a igreja. Claro, com todos os cuidados, com todas as precauções, mas é onde nós nos alimentamos com fé. É onde nós nos fortalecemos em fé. Tem as implicações todas que nós temos que obedecer, mas ouvindo aquela pessoa sendo entrevistada, a gente notava como a fé, e como a fé sua, onde você está aí, que tem ouvido, que tem não deixado a palavra de Deus passar em branco na sua vida, que tem pelo menos atendido os convites e ouvido a palavra de Deus pelos meios que nós temos podido oferecer. Então, como ela tem sido fortalecida em muitos momentos. Quantas histórias nós ouvimos de pessoas que falam assim: puxa vida, foi muito bom ter ouvido a mensagem, foi muito bom ter recebido uma força, porque está tão difícil de caminhar, está difícil mesmo. Quando nós sairmos dessa pandemia, nós vamos ter crianças, nós vamos ter adolescentes, nós vamos ter jovens, nós vamos ter adultos, nós vamos ter pessoas de idade doentes mentalmente, por causa dessa reclusão, por causa dessa falta de normalidade para a vida na qual nós tivemos que ser colocados. A falta de fé é exatamente o contrário do que Deus quer de nós. Ele quer que creiamos nele. Ele quer que depositemos a nossa fé nele. Diz a palavra, não sejas incrédulo, mas crente. Foram essas as palavras que o próprio Jesus disse a Tomé, após a sua ressurreição. Vocês notem que não é aqueles que andavam junto com Jesus que tinham muito mais fé do que nós. Aqueles que andavam junto com Jesus, como o próprio Tomé, quando Jesus ressuscitou e havia aparecido no meio dos apóstolos, e ele não estava na primeira vez, ele duvidou de que Jesus tivesse ressuscitado. Muito embora tendo andado com Jesus, visto o que Jesus tinha feito, ouvido as palavras de Jesus a respeito da sua morte, ressurreição, seu sofrimento, mas Tomé disse assim: eu só creio se ouvir as marcas nas mãos dele, que é ele mesmo. Mas Jesus
tão bondoso, misericordioso que é, daqui a pouco ele aparece no meio dos apóstolos novamente, todos reclusos, todos entristecidos, todos com medo de tudo que estava acontecendo. E Jesus fala assim: Tomé, sou eu, vem cá, coloca as mãos, os seus dedos nos buracos das minhas mãos, cravados, furados por aquele prego tão grande. E Tomé veio a Jesus, e Jesus falou: Tomé, não sejas incrédulo, Tomé, seja crente, seja uma pessoa que tenha fé, seja uma pessoa que acredite na minha palavra. Eu falei, Tomé, creia. No versículo 3 do capítulo 18, do texto que nós lemos, diz assim: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Será verdade? Duvidar de Deus. Tem tantos homens que já duvidaram de Deus e se afundaram na vida. Um filósofo dos séculos passados uma vez disse assim, lá na França: dentro de 100 anos, a Bíblia será varrida da face da terra. E há 40 anos atrás, um colega meu visitou a França e esteve na casa desse filósofo, onde ele viveu na sua época, que tinha dito há 100 anos que a Bíblia não existiria mais. E sabe o que acontece na casa dele? A casa desse filósofo foi transformada em uma livraria que vende Bíblias. Porque Deus é Deus. Não importa o que os homens queiram dizer, não importa o que os homens queiram fazer, Deus não deixa de ser Deus. E nós temos a graça, irmãos, de termos entendido esse evangelho, de termos crido nesse evangelho. Sara fala: será verdade que darei? Será que Deus pode mentir? Será que Deus pode negar as suas promessas? Será que Deus pode deixar o ser humano, ou o servo dele, a serva dele, no meio da estrada, com a mão abanando? Não. A falta de fé, nas minhas palavras, é irmã gêmea do pecado. É o caminho mais curto para desagradar ao Senhor. Quanto mais nós temos pouca fé, mais nós estamos próximos a desagradar aquele que deu a vida por nós. Deus não quer adoradores que desconfiem do seu nome, da sua palavra. O texto que nós já lemos no início, em Hebreus 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem dinheiro que é impossível agradar a Deus. Não é sem ajuntamento de pessoas que é impossível agradar a Deus. Não é sem condições de caminhar quilômetros para chegar em um determinado lugar que é impossível agradar a Deus. Mas agradar a Deus é impossível sem fé. Graças a Deus por isso. Porque por isso nós podemos, através dos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, todos os meios que Deus propiciou para a humanidade, chegar ao seu coração e falar essas palavras e alimentar a sua alma, para que você não deixe de confiar em Deus nas suas circunstâncias difíceis. Quantas vezes nós já passamos por dificuldades? Quantas vezes nós há muitos anos atrás, peguei o meu filho com 4 meses de idade, semi-morto, e coloquei num carro, um carro emprestado, para poder levar para o hospital como última saída, depois de vários dias, mais de 15 dias, procurando médicos, em uma cidade que não tinha médicos, não tinha nem pediatra na cidade que eu morava, com uma criança pequena doente, com desidratação de 3º grau. E naquele dia, a gente pegou um carro emprestado e fomos atrás de um médico. E parecia que não tinha muita esperança para nós. Mas antes de sairmos de casa, nós nos ajoelhamos aos pés
do berço do meu filho. E nós oramos e entregamos ele nas mãos de Deus. E quando nós fizemos isso, nós oramos e entregamos ele nas mãos de Deus, porque nós o tínhamos pedido a Deus. E Deus nos deu. E agora Deus podia levar, por que não? Podia levar. Mas nós queríamos que a vontade dele fosse feita. E nós chegamos a uma outra cidade, em outro lugar, para podermos conseguir o recurso. E o médico chegou lá e falou: olha, realmente, esta criança está muito mal. O grau de desidratação dele é 3º grau. Mas se Deus quiser, ele vai ficar bem. E 4, 5 dias depois, ele já estava nos nossos braços de novo. São muitas as experiências que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. E motivadas pela fé que nós temos no nosso Senhor. Se o Senhor tira de nós alguma coisa, é para a glória dEle. Se o Senhor nos dá alguma coisa, é para a glória dEle. Porque nós devemos também saber usá-lo para a sua glória. Os futuros genros de Ló não acreditaram que Sodoma seria destruída e morreram com os infiéis daquela cidade. Não acreditaram. Isso é comum na história da humanidade. Alguns acreditam e outros não acreditam. Aqueles que acreditam gozam das bênçãos daquele que é o autor e consumador da fé. Aqueles que não acreditam perdem a oportunidade de se deliciar das coisas que Deus tem preparado. Aqueles homens, genros de Ló, não acreditaram no que Deus tinha falado que ia destruir Sodoma e Gomorra. Muito bem. Hebreus 3:19 também diz a palavra: muitos não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Muitos também, meus amados, não poderão entrar na terra prometida celestial por causa da incredulidade, por não crerem, por darem as costas ao Deus Todo-Poderoso, ao Salvador das nossas vidas, ao Jesus que deu a vida por nós. Para muitos, isso é uma história. Para muitos, isso não faz muita diferença, mas fará diferença capital no dia em que tiverem que adentrar as moradas celestiais, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Noé, homem também ali próximo de Abraão, vocês notem que Noé recebeu a informação de Deus que haveria de acontecer um dilúvio. Deus resolveu dar cabo da terra, dos homens, por causa da maldade que havia. E ele anunciou que haveria o dilúvio. E Deus mandou que Noé fizesse uma grande arca. E essa arca foi feita e as medidas delas estão na Bíblia. E os cientistas já descobriram que para ser o que realmente a Bíblia diz, tinha que ter aquelas medidas. Muito bem, depois começou o dilúvio. E por 5 meses, quanto tempo nós temos de pandemia? 5 meses. Por 5 meses, a terra ficou encharcada. Porque 40 dias e 40 noites choveram intensamente. Todos os pontos altos da terra ficaram cheios de água. Vocês imaginem se Deus quer destruir a humanidade, como é fácil para Ele. Deus tem poder e glória. E isso aconteceu literalmente com o dilúvio. Mas a família de Noé e a sua família foram colocados dentro da arca, porque creram. Porque creram no que Deus falou, porque entenderam que o que Deus estava falando era verdade. Quando nós pregamos o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, dos nossos dias, há muitos que creem, graças a Deus.
mas há outros muitos que não creem, infelizmente. Aqueles que creem têm o passaporte para a eternidade com Deus. Aqueles que não creem chegarão no momento que precisarão desse passaporte, não o terão. Noé creu. Gênesis 6:22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus tinha ordenado. Nós não precisamos de fazer nada diferente. Nós precisamos de fazer o que Deus ordena. Nós não precisamos fazer nada espetacular. Nós precisamos fazer o que Deus ordena. Nós não precisamos fazer nada com a nossa criatividade. Nós precisamos de obedecer à vontade dEle. Então, meus amados, é importante nós notarmos que Deus não aprova a falta de fé na sua palavra. Isso não é de hoje, isso é toda a vida, toda a história da humanidade. Deus tem trabalhado dessa maneira. Mas também, Deus não aprova a mentira dos que professam o seu nome. Versículo 15 diz aí o texto, então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Não adianta querer engambelar a Deus. Não adianta querer enrolar a Deus. Não adianta querer mentir a Deus. Porque Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece a nossa vida, muito mais do que nós mesmos possamos conhecer. E aplicando isso também, a gente nota como é triste quando nós vemos pessoas falando em verdades e dizendo-se crentes. Nós temos, infelizmente, no nosso mundo de hoje, pessoas que têm sido presas, pessoas que têm roubado, pessoas que têm feito coisas erradas e se dizendo crentes no Senhor Jesus. Isso é triste, porque a mentira dos que professam o nome de Deus, Deus não aprova, de maneira nenhuma. Veja que Sara riu intimamente, mas Deus conhece o nosso interior e conhece até os nossos pensamentos. Como enganar a Deus? A mentira é o filhote da falta de fé. Quando nós mentimos, é porque nós não temos fé do que vai acontecer se nós falarmos verdade. E o que Deus quer é que nós falemos a verdade e, se for o caso, paguemos o preço, porque Ele nos recompensará lá na frente. Às vezes achamos que dá para enganar a Deus, mas isso é impossível. Às vezes enganamos uma pessoa e achamos que podemos enganar a Deus da mesma maneira. Não, não é possível, porque Deus não é como os homens, que só conhece o exterior, que só vê o exterior. Deus conhece por dentro. Deus não aprova a mentira, porque a mentira é algo próprio do seu próprio inimigo, o diabo. Isso está escrito. João 8:44 diz, o diabo é o pai da mentira. Todos aqueles que mentem, sendo crentes, sendo cristãos, sendo não crentes, estão a serviço do pai da mentira. E desagradam a Deus, a sua santidade, porque Ele nos criou para nós sermos da verdade e nos ajuda para que nós sejamos da verdade. Mas ainda, Jesus se revelando a João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse 21:8, ele diz que o destino dos mentirosos é o lago de fogo. Isso são palavras de Jesus. Jesus tido como aquele, por muitos, aquele que há amor, aquele que passa a mão na cabeça de todo mundo, mas é aquele também que destina os que mentem, aqueles outros que fazem coisas que desagradam a sua santidade, para a eternidade longe dele. Apocalipse 21:8.
O destino dos mentirosos é o lago de fogo. Por isso, Deus não aprova a mentira dos que professam o seu nome. Por isso, Deus não deixou passar aquele momento em que Sara se riu intimamente do que Deus estava falando. Deus não deixou passar, para que nós entendêssemos, para que nós saibamos hoje que Ele não aprova a mentira. O que é que Deus não aprova em sua vida, em minha vida? É hora de nós verificarmos, é hora de nós olharmos e vasculharmos a nossa vida. O que é que Deus não aprova? As 3 atitudes negativas de Sara nos ensinam que precisamos ser mais otimistas quanto às promessas de Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir, custe o que custar. Precisamos acreditar na palavra divina, que são as escrituras sagradas. Se não fosse necessário isso, Deus não teria levantado 40 homens em 1.600 anos de história para deixar escrito para nós o que temos escrito como palavra de Deus. Então, precisamos acreditar na palavra dEle, inspirada por Ele, vontade dEle para nós. E jamais devemos mentir a Deus, que conhece o nosso interior e que nos leva também a não mentir aos outros que nos rodeiam. Nada acontece na vida do que ama a Deus sem que Ele permita. Se nós, ao falarmos a verdade, estejamos trazendo para nós alguma situação vexatória, complicada para nós, não há problema. Foram assim que aconteceu toda a vida. E agora eu termino contando a história de um homem que me impressiona muito na história da igreja, chamado Policarpo. Policarpo era um presbítero da igreja de Esmirna, com 86 anos de idade. E quando havia uma grande perseguição na igreja cristã da época, alguns soldados foram enviados para pegar Policarpo e para prendê-lo e queimá-lo vivo. E por serem um pouco conhecidos de Policarpo, ficaram com pena de Policarpo. E chegaram ao velho presbítero e falou assim: Policarpo, você já tem 86 anos, você já está no final da sua vida, para que você vai ficar com essas conversas? Deixa de falar sobre esse Jesus, deixa de falar sobre essa salvação, deixa de falar sobre esse Deus que você diz que crê, e você estará livre. Mas se você continuar nessa linha, nós vamos ser obrigados a queimá-lo vivo naquela fogueira ali. E Policarpo, serenamente, como um valente cristão, que deixou as suas marcas, que já fazem quase 2000 anos, ele falou assim: o meu Senhor Jesus, por 86 anos não me abandonou, e eu não vou abandonar meu Senhor Jesus agora. Portanto, vocês podem fazer o que vocês vieram fazer. Em outras palavras, podem me queimar vivo. E Policarpo, no mesmo momento, foi amarrado, colocado em cima da fogueira e foi tocado fogo. Mas as palavras de Policarpo soam até os dias de hoje. O corpo de Policarpo foi queimado, mas a alma de Policarpo está com o Senhor. E eu quero perguntar para você, o que é mais importante? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, nos ajudando, nos exortando a confiarmos mais no Senhor. E que essa história de Sara, na época com Abraão, possa nos edificar nessa manhã, para fazer de nós cada vez mais pessoas
crentes no Senhor e distantes da mentira, distante da falta de fé, distante de qualquer coisa, ó Pai, que tire nós do caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.